Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para gravar a segunda parte dessa série de 3 vídeos sobre algoritmos e fluxogramas. Vamos dar continuidade então falando sobre mais alguns tipos de fluxogramas e alguns tipos de comandos ou instruções especiais que nós podemos utilizar dentro dessa interessante disciplina, ok? Então vamos a eles. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer agora. E também não esqueça de deixar comentários, deixar o seu joinha, que isso vai me ajudar a saber o que eu posso melhorar nesse canal, ok? Conteúdo dessa segunda parte, então, nós vamos ver os condicionais dentro dos fluxogramas. Vamos ver o condicional if, um condicional if-else, vamos ver os ifs alinhados e vamos também ver um tipo especial de condicional que é conhecido como switch case. Na verdade, são todas variações da utilização do mesmo conceito, do mesmo símbolo que nós vimos na aula passada, que é a parte de condicionais, né? O símbolo de condicional, aquele losango, ele pode ser utilizado de várias maneiras, por isso esses subtipos que a gente vai abordar nesse conteúdo de agora. Então, falando sobre o condicional if, nós utilizamos quando nós precisamos validar uma informação ou testar algum valor de uma variável. Então, se a gente observar aqui no desenho, o fluxo começa ali em cima, né, vem chegando de algum lugar, em algum ponto, ele encontra a condição, essa condição é um operador relacional, então relacional são operadores igual, diferente, maior igual, menor igual, só maior, só menor, que fazem o relacionamento entre dois valores, tipicamente entre uma variável e um valor ou entre duas variáveis. E aí eu tenho duas possibilidades de saída a partir dessa condição, verdadeiro ou falso. Então, o operador condicional é um operador lógico e ele traz então duas possíveis saídas. E o fluxo tem que seguir para um dos dois lados, ou para o verdadeiro ou para o lado do falso. Então, nós colocamos aqui neste exemplo, para o lado do verdadeiro, que está à esquerda, o V, né, significa o verdadeiro, ele faz ali um comando 1, ou poderia até ser uma série de comandos a serem executados. E para o lado do falso, ele não faz nada, ambos os resultados se encontram na linha de fluxo um pouco mais abaixo e caminham para o fim. Então, essa é a utilização simples de um condicional if. Se a condição verificada for verdadeira, ele desvia para a esquerda, executa o comando e encaixa ali no fluxo e segue para o final. Se a condição for falsa, ele tende a ir diretamente para o final. Uma opção bastante utilizada é o condicional chamado if-else. Else, traduzido para português, significa senão. Então, if seria a condição verdadeira e, se não for verdadeira, a condição falsa deve ter alguma execução. O exemplo anterior, ele tinha apenas a execução de um comando no lado verdadeiro. Neste exemplo, nós percebemos que existem coisas a serem executadas, no caso, a impressão de uma mensagem, tanto do lado do verdadeiro quanto do lado do falso. Então, esse é o objetivo da utilização do comando else, junto do seu if. Então, temos ali o início, a leitura de uma variável chamada média, aí desvia o fluxo para o 1, né, com o conector, mas a direita ali continua a partir do 1. Média maior ou igual a 6 é a comparação que está sendo feita, o condicional. Condicional, então, vai comparar o conteúdo da variável média, que foi digitado pelo usuário, com o valor 6. E na condição diz média ser maior ou igual a 6. Caso seja verdadeiro, ele imprime a mensagem embaixo, aprovado. Mostra na tela a mensagem aprovado. Caso seja falso, se a média então não for nem maior nem igual a 6, ele mostra falso e a mensagem então a ser apresentada é reprovado. Okay? E aí ambos seguem para o fim. Né? Observem que nós temos um único início e um único fim em qualquer fluxograma que nós venhamos a trabalhar ou desenhar, apenas um início e um fim. Por isso, as linhas, né, se encontram em algum ponto e caminham, então, unicamente para o único fim.
Aqui uma outra utilização do condicional if-else, só que além de entrar, ao invés de entrar com a média e já mostrar se foi reprovado ou aprovado, eu quero entrar com notas, nota B1 e nota B2, fazer então uma operação matemática com essas duas notas e a partir daí obter a média e verificar se esta média então é maior ou menor que 6 e aí eu decidir se ele é aprovado ou reprovado. Então ali tem no início, nota B1 e nota B2 são as entradas que o usuário vai digitar e aí eu faço um cálculo, média vai receber por atribuição o resultado de nota B1 vezes 0,4, ou seja, é o peso, né, mais nota B2 vezes 0,6, tem um outro peso. Então, faço a multiplicação dessas duas notas pelos seus respectivos pesos, em seguida somo esses dois resultados e, por último, faço a atribuição desse resultado na variável média. A partir daí, então, no condicional, faço a comparação da média maior ou igual a 6 e aí é idêntico ao outro fluxo. Então, a diferença aqui está na entrada dos dados, que agora são duas notas, e no cálculo que é feito para encontrar a média, e não simplesmente a digitação e a aferição, se o valor é maior ou menor que 6. Tá? Então, esse seria um caso mais próximo, né, do real, porque se a pessoa já tem a média, ela já sabe se está aprovado ou reprovado. Não teria muito sentido, mas didaticamente a gente vai mostrando passo a passo. Então, esse seria mais adequado, entrar com notas e a partir dali descobrir a média. Ou melhor, ainda a aprovação ou reprovação. No outro exemplo, idêntico ao anterior, só que agora utilizando o conector, né? Então ali separa ali no 1 e depois vai para a direita continuando no 1. Então a única diferença aqui dos dois é que esse está usando o conector e o outro não, mas são idênticos. Temos também uma possibilidade de usar os ifs de maneira aninhada, ou seja, um vai sendo executado dependendo da condição que for atingida no if anterior. Então, nesse exemplo, nós temos ali a condição 1 em cima, a condição 1 tem para o lado da direita o verdadeiro, para o lado da esquerda o falso. Caso ele seja falso, ele vai percorrer a linha da esquerda e vai encontrar um segundo condicional, representado ali como condição 2. E a partir da condição 2, ele tem duas possibilidades. A direita da condição 2 ou a esquerda da condição 2. A direita será o verdadeiro da condição 2, a esquerda será o falso da condição 2. Então, executa os comandos que estiverem ali de cada lado, junta depois para seguirem juntos, seguir junto numa única linha até o final. Caso lá na condição 1 tenha sido verdadeiro, ele não vai para o lado da esquerda do nosso fluxo, ele vai direto à direita, executa ali comando para a condição 1 verdadeira e segue para o final. Então eu tenho duas condições a partir da primeira condição, duas opções, né? O verdadeiro e o falso, e passando lá do falso pela condição 2, eu tenho mais duas possibilidades. Então eu vou poder, com isso, eu posso quebrar o meu fluxo, né, em vários níveis diferentes. Eu posso fazer caminhos diferentes com a utilização de condicionais. Então, a utilização desses dois condicionais em cascata ou aninhados permitiu que a gente pusesse 3 tipos de instruções diferentes para 3 condições diferentes, misturando então as duas condições, condição 1 e condição 2. Então isso pode ser implementado de várias maneiras, ou seja, muitos outros condicionais podem ser executados. Então eu posso fazer vários ifs alinhados dentro do meu fluxo, porque ele vai servir então para atingir diversas condições ou subcondições que são muito utilizadas na programação. Vamos fazer então exercícios para consolidar esse conhecimento ou verificar na prática como que isso se comporta. Lembrando que, como da outra vez, no outro vídeo, a recomendação é pause o vídeo agora, faça o exercício você mesmo e depois dê continuidade no vídeo para verificar se o resultado que você escreveu bate com o resultado que eu estou apresentando aqui, ok?
Então, aproveite também a interrupção, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça comentários, diga o que você gostaria também de aprender, qual assunto você gostaria de ver contemplado aqui. Isso vai orientando aí os próximos vídeos que eu vou preparar, ok? Então vamos ao exercício. Ao entrar com dois valores numéricos, o algoritmo verifica qual número é o maior e exibe o mesmo na tela. Então vou comparar dois números e verificar qual deles é o maior entre eles e exibir o valor maior na tela, ok? Então vamos ao exercício. Coloco aqui o início à esquerda, recebo dois valores nas variáveis A e B e faço o primeiro condicional. A maior que B, se verdadeiro, eu imprimo o A. Mostro na tela o resultado do maior, que é o A. E se for falso? Se for falso, eu tenho ainda duas possibilidades. A possibilidade do B ser maior ou a possibilidade dos dois números serem iguais. Eu não sei que números são, o usuário é que vai digitar os números. Então, na primeira comparação, primeiro condicional, eu perguntei, A é maior que B? Se verdadeiro, eu já tenho a resposta, A é maior que B. Se não for, pode acontecer duas coisas. O A pode ser menor que o B, ou ele pode ser igual ao B. Então, o segundo condicional faz essa outra pergunta. A menor que B? Se verdadeiro, eu imprimo ou mostro na tela o valor B, ou seja, a variável B, que tem, então, um maior número entre os dois. Caso não seja menor, como a pergunta anterior tinha sido respondida como falso para A ser maior que B, como nesta pergunta, a pergunta está ao contrário. Então, se A não é maior que B, B é maior que A, e a resposta também for falsa, a única possibilidade é que eles sejam iguais. E aí a mensagem que é apresentada embaixo é iguais, e os três casos convergem para o símbolo de final do algoritmo. Observem aqui que as variáveis A e B, quando elas são apresentadas no símbolo de saída, elas não são acompanhadas de aspas, porque quer dizer aqui que é o valor da variável que vai ser apresentado. Quando no símbolo de baixo, de saída, nós temos a palavra iguais, ela está entre aspas, mostra que é uma mensagem. Tá? Nos casos anteriores, aprovado e reprovado, vocês podem observar isso também. O reprovado e o aprovado estão entre aspas. Quando nós mostramos o resultado de uma variável, colocamos sem aspas diretamente o nome da variável. Vamos seguir. Mais um exercício, mesma recomendação. Pause agora, faça o exercício e depois confira o resultado. Sua empresa abriu uma linha de crédito para os funcionários. O valor máximo da prestação não poderá ultrapassar 30% do salário bruto. Fazer um fluxograma que permita entrar com o salário bruto, o valor da prestação e informar se o empréstimo pode ou não ser concedido dentro dessas condições. Ok? Então, vocês já pausaram o vídeo, espero que tenham pausado, espero que tenham respondido o exercício. Agora vamos olhar aqui uma solução. Temos ali o início, a entrada de dados, SB representa salário bruto, VP representa valor da prestação. Eu calculo, então, a variável limite como sendo o resultado de SB vezes 0,3, ou seja, 30% do salário bruto. Se o limite for maior ou igual a ao valor da prestação, significa que o meu limite está dentro, né, das condições de concessão de empréstimo. Ou seja, o meu limite é 30% do salário bruto. Se o limite for maior ou igual à prestação pretendida, significa que está dentro do limite. Portanto, empréstimo concedido. Mensagem a ser apresentada ali no caso verdadeiro é empréstimo concedido. Se ao contrário, o limite estiver fora das condições, ou seja, se o valor da prestação for maior do que o limite, então empréstimo negado, ok? Então, nesse caso, nós fazemos uma verificação, calculando primeiro qual é
o valor de 30% do salário bruto, para depois fazer a comparação desse resultado, chamado aqui de limite, com o valor da prestação. Caso o limite seja maior, então empréstimo concedido. Agora, caso o valor da prestação seja maior do que o limite, então empréstimo negado e fim. E mais um exercício, antes da gente aprender mais um caso aqui, entre com o número e mostre se ele é múltiplo de 3. Fazer umas considerações a respeito disso antes da gente resolver o exercício. O operador módulo, representado pela porcentagem, como eu disse no vídeo anterior, ele representa então o resto da divisão entre inteiros. A aplicação do operador pode ser visualizada logo ali abaixo. 4 módulo 3 resulta em 1 inteiro e resto 1. Então, o resultado dessa operação aritmética 4 módulo 3 é 1, que é o valor do resto. No exemplo de baixo, 5 módulo 3 traz como resultado da divisão 1 inteiro e resto 2. Portanto, o operador módulo aplicado a 5 no módulo 3 traz como resultado 2, que é o valor do resto. E, finalmente, o terceiro exemplo, 6 módulo 3 resulta em 2 inteiros e resto 0. Desses 3 valores, qual deles é múltiplo de 3? O 4? Não. 4 não é divisível por 3. O 5? Também não. Não é divisível por 3. E o 6? Sim. O 6 é 2 vezes 3. Então, ele é o único entre esses 3 aqui que é múltiplo de 3. Então, o resultado, quando o número é múltiplo de 3, na operação de módulo é 0. Pronto. Agora já sabemos o que fazer para saber se o número é múltiplo de 3 ou não. Basta fazer o operador módulo 3, o número digitado módulo 3, e olhar o resto, o resultado. Se ele for 0, é múltiplo de 3. Caso contrário, não é múltiplo de 3. Ok? Então, pause o vídeo, resolva, agora que você já tem a base matemática para fazer esse cálculo, e em seguida, aperte o play de novo e confira a resposta. Início, recebo a variável chamada num, faço um cálculo que é usando o operador módulo, num módulo 3, e resulta na variável chamada resto. Comparo então resto com 0. Se resto for igual a 0, concluímos já múltiplo de 3. Se resto for diferente de 0, não é múltiplo de 3. Enfim, simples, né? A única coisa que nós fizemos aqui de diferente foi utilizar o operador módulo que nós não tínhamos utilizado até o momento, ok? Então agora vamos aprender mais um tipo de condicional chamado switch case. Ele é usado para testar sucessivamente o valor de uma expressão contra uma lista de constantes inteiras ou de caractere. Então, quando eu tenho que fazer um teste de valores muito grande, então tenho que testar sucessivamente uns valores, ao invés de fazer um if aninhado, eu faço então a utilização do condicional do tipo switch case. Tecnicamente, ele é um if aninhado, mas ele pode ser traduzido em linguagens de programação por um tipo especial de instrução chamado então de switch case. Por isso que eu trouxe essa distinção para cá. Então ele testa sucessivamente esses valores e, caso nenhum dos valores seja encontrado, ele executa um último comando conhecido como comando alternativo ou comando default. E ele normalmente é utilizado para dar uma mensagem ao usuário de que a digitação que ele procedeu não foi correta, não foi possível encontrar o caso dentro de todas as comparações. E a forma de utilização dele, então, seria como está representado aqui nesse fluxograma. Então, a primeira caixa que a gente vê ali, o primeiro símbolo, né, diz ali condição. Eu escrevo ali simplesmente qual é a variável que vai ser utilizada para a comparação.
E dentro dos losangos, que representam então os condicionais, eu não uso o símbolo de comparação, não faço então uso do operador relacional. Eu faço então a condição em cima, qual é a variável que está sendo comparada, e dentro dos losangos eu escrevo caso 1, caso 2, caso 3, caso N, e assim por diante. Ou caso A, caso B, caso C, enfim, se eu estiver utilizando caracteres, eu uso ali caso seguido da letra que tem o significado especial para mim. Se eu estiver utilizando números, eu coloco caso 1, caso 2, etc. Então, caso haja então essa verificação, se o que foi digitado naquela variável que aparece como condição no primeiro bloco lá em cima for verificada a igualdade no caso 1, por exemplo, ela desvia à direita e executa o comando 1. Em seguida, ela desce e vai abaixo do comando alternativo e segue o fluxo. Caso seja no falso, segue para fazer a verificação com o próximo valor, que seria o 2. Caso verdadeiro, executa os comandos 2 e desce para seguir o fluxo. Caso falso, vai verificar o próximo caso, seja o 3, o 4, até o último que for detalhado no nosso fluxo. Caso verdadeiro, vai à direita, resolve. Caso falso, executa o comando alternativo, porque já fez os testes de todas as possibilidades. Nenhuma foi verdadeira. Então dá uma mensagem. Muito frequente a utilização de mensagens dizendo que a digitação foi incorreta, e aí segue o fluxo adiante. Para a gente entender bem esse caso do switch case, vamos fazer aqui um exercício chamado aqui Semana do Desconto na Pizzaria da Mama. Uma pizzaria resolveu fazer uma promoção para que em cada dia da semana seja ofertado um desconto aos seus clientes. Nas segundas, o desconto é de 30%. Nas terças, 40%. Na quarta, pizza em dobro. Na quinta, 20% de desconto. Na sexta, 10%. Sábados não tem desconto. E aos domingos, ganha-se um refrigerante. Como ficaria, então, esse fluxo? Você já sabe que eu tenho que comparar um valor, que é dado como entrada, né, de qual é o dia da semana, e fazer a comparação desse dia em uma lista, que vai passar por segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ou seja, é uma lista extensa. Portanto, melhor utilização disso é o switch case. Faça então o seu exercício, resolva e pause neste momento para que depois você volte a aplicar o play e verifique o resultado. Fez isso? Então vamos lá. Temos aqui separado em algumas partes, porque esse fluxo fica um pouquinho maior, então utilizando conectivos, mas agora para fazer a ligação com mais páginas, né? Não apenas uma página será suficiente para mostrar o algoritmo completo. Então vamos parte a parte. Início, recebo duas informações, o valor da pizza e o dia da semana. VLR para valor, dia para o dia da semana. Em seguida, coloco ali naquela caixa de processamento somente o nome da variável que vai ser utilizada na comparação. Então, como nós vimos ali na teoria, coloco ali simplesmente escrito dia e depois o condicional, que está escrito case 2. Então, quem é case 2? O dia. Dia é a variável que está sendo comparada com 2. Se for 2, então é segunda-feira. Eu vou para a direita. Segunda-feira eu vou fazer um cálculo. O desconto é de 30%. Portanto, valor final é valor digitado vezes 0,7. Ou seja, eu tirarei 30% do valor da pizza. E dali o fluxo segue para o número 2. Né, que a gente vai ver mais adiante. Caso seja falso, caso não seja segunda-feira, o fluxo segue para o número 1. Na sequência, o número 1 é a continuação das verificações. Caso 3 é terça-feira, se verdadeiro, valor da pizza tem desconto de 40%. Então, valor final igual VLR vezes 0,6. E segue para o conector 2. Caso seja 4, eu tenho então quarta-feira. Quarta-feira não tem desconto. Então, se não tem desconto, apenas repito o valor.
Depois mostro a mensagem, oba, pizza em dobro, e segue o fluxo para o lugar do conector 2. Caso 4 nem o 3 sejam verdadeiros, segue em direção ao conector 3, que vamos ver adiante. Conector 3 mostra quinta-feira e sexta-feira. Se quinta-feira for verdadeiro, valor com 20% de desconto, portanto, vezes 0,8, segue para o conector 2. Se sexta-feira for verdadeiro, 10% de desconto, segue para o conector 2. Caso não seja nem quinta nem sexta, segue para o conector 4 e está acabando. Agora só falta sábado e domingo. Caso S de sábado, verdadeiro, valor é igual. Não ganha nada, não paga nada de desconto, não recebe desconto nenhum, nem ganha nenhum brinde. Apenas mostra o valor, apenas calcula que o valor é o mesmo e segue para o conector 2. Caso domingo, D de domingo, verdadeiro, valor também é igual, mas tem a mensagem, ganha o refri. Segue o fluxo para o 2. Caso ele não tenha encontrado correspondência nem de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, segue para o conector 5. Então agora o que está faltando é a gente ver o que faz o conector 5 e o que faz o conector 2. 5, ele apenas mostra a mensagem de inválido e fim. E o conector 2 apenas mostra o resultado, que é o valor final, que foi calculado em cada uma das opções. Okay? Então, nas opções onde o valor era sem desconto, já foi dada a mensagem de qual era o brinde. Na quarta-feira, oba, ganha pizza em dobro. No domingo, você ganha um refri. Nos outros casos, sem mensagem e apenas o cálculo do valor final para ser apresentado aqui. E depois, seja qualquer uma das duas opções, mostra então que o fluxo segue para o fim e termina. Com isso, então, nós terminamos a nossa parte 2 com a abordagem dos condicionais, if, if-else, ifs alinhados e o switch case. Agora, no próximo vídeo, na parte 3, que em breve estará publicado, será então a vez de nós trabalharmos com os laços de repetição. Espero que vocês estejam curtindo e não esqueçam de se inscrever, deixar o seu joinha e sugestões de outros assuntos, de outros vídeos. Ok, pessoal? Valeu, obrigado!